Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser interessante. Nós vamos falar um pouco sobre a pregação do pastor, como deve ser uma pregação. A gente sabe que existem várias maneiras. Tem aquela pregação, hoje em dia tem muitas pregações modernas, né? Pregação engraçada, que o pastor mistura com stand-up comedy e tudo mais. E existe também aquela pregação peteca. Eu sou do reteté, eu gosto do receba, glória a Deus e aleluia, e línguas e tudo mais. Já existe também aquela pregação mais pautada na Bíblia, de ensino, né? Uma coisa mais de ensino mesmo, de mestre. Nós vamos falar um pouco sobre os diferentes estilos de mensagem. Será que um pastor pode usar palavras fortes às vezes também durante uma pregação? Vamos falar sobre algumas características e peculiaridades da mensagem da pregação de um pastor. Existem muitos pastores que usam artifícios sonoros e até de luz para dar um pouco mais de emoção também nas suas mensagens. Será que isso é muito apelo ou não? A mensagem tem que ser sem nenhum som. Quando dá glória a Deus, não precisa do cara na bateria fazendo o som aumentar para parecer um ambiente um pouco mais fervoroso. Vamos falar sobre isso aqui no Antenados com ele. Existe isso, é verdade. Vamos falar sobre isso com ele, que é pastor presidente da Primeira Igreja Batista Jardim Terra Firme e também Relações Públicas da Ordem dos Pastores Batistas Cariocas. Estou falando do pastor Pedro Rodrigues. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom dia, André. É muito bom poder estar aqui, poder participar desse debate, desse assunto que é interessante, é importantíssimo, né? Hoje nós somos um número muito grande de evangélicos e a mensagem, o sermão, né, é importante. Eu acho que é a parte, alguns dizem agora vamos para a parte especial do culto, né? Eu nem penso dessa forma, eu acho que um culto é o todo, né? Mas sem dúvida nenhuma caminha para este momento do sermão, quando o pregador ele busca já no todo alcançar o coração do homem, né? E a gente o senhor viu que eu citei alguns artifícios aqui, porque a gente irrita, mas existe, né? É normal, às vezes a gente vai num culto, não sei o que, e você chegar com um grupo de louvor e falar, olha, antes da mensagem, eu não quero, hoje vai ser uma mensagem um pouco mais profunda, eu quero que você bote uma adoração bem tranquila para abrir. A gente usa de artifícios emocionais para poder passar uma mensagem, né, ter mais efeito e passar com mais clareza uma mensagem. É bom isso, tem gente que condena, tem gente que é a favor. Vamos também falar sobre isso com ele, que é pastor do Ministério Paz Perfeita em Guaratiba, Rômulo Silva. Pastor, bem-vindo. Bom estar aqui de novo junto com os amigos, pastores. O senhor é reteté. Gosto do mistério. Gosto do mistério. Das profundidades, terra. Mas é bom estar aqui, porque a mensagem ela tem uma direção, a pregação, né? Ela tem que ter um alvo. Eu estava falando isso agora no carro. Ela tem que ter uma direção, ela tem que ter um alvo para alcançar aquele que nos ouve. Só que o membro, ele acostuma com o pastor, né? Acostuma com o pastor. Tem pastor que gosta de pregar com fundo, né? Tem pastor que gosta de estar uma pessoa louvando, né? Então ela tem que alcançar. A mensagem ela tem que ser objetiva, como ela seja, mas que seja para a glorificação a Deus. Obrigado, pastor Rômulo. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, na freguesia, pastor Flávio França. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e da gente dar a nossa pequena contribuição para essa questão assim que é complexa, com relação a estilos de pregação, né? Termos, expressões a serem usadas no púlpito, como você já mencionou que a gente vai falar, e o que a gente puder colaborar, estamos aqui para isso. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo mais uma vez ao Antenados. É um prazer, André, estar aqui no Antenados, juntamente com todos os nossos queridos irmãos. Agora eu queria fazer uma observação bem rápida para iniciar o debate. Primeiro, Deus sempre, quando falava, desde o início até as últimas páginas da Bíblia, Deus usava palavras. Deus usou palavras na boca de homens, Deus usou palavra na boca de uma jumenta, Deus usou palavra até uma mão escrevendo em outro idioma para Belsazar. E a Bíblia não faz referência a barulho, a sons estrondosos para a mensagem. A Bíblia fala também que Deus falou através que veio a palavra no vento, que, enfim, uma série de coisas. Então, o fundamento de tudo, tendo barulho, som humano muito alto ou som de instrumento, que é interessante, eu não estou aqui para condenar nada disso, mas tem que ter a palavra. O que nós vemos muitas vezes por aí é uma barulhada ensurdecedora, o som é ruim, o pregador grita, e se você tentar entender qual é a mensagem,
não tem mensagem. Isso não é bíblico, isso é humano. Fala um pouquinho também, como vencer quando você não é o favorito? Bonita capa, bonito nome. Fala um pouquinho desse livro pra gente, pastor Rubens. André, esse livro está sendo lançado em todo o Brasil. E eu vou dizer uma coisa, esse livro demorou alguns anos para ser escrito, porque ele traz como as pessoas devem proceder, o que ela deve encontrar dentro dela mesma, para que em uma luta desigual, seja no trabalho, nos estudos, seja na vida profissional de modo geral, na vida pessoal, na sociedade, que ela tem que encontrar dentro dela, como ela deve proceder em diversas situações difíceis, extremas, em que ela não é uma favorita, ou seja, uma adversidade em que ela é a mais fraca na situação, como ela deve se comportar para ter o êxito. Traz diversos exemplos de pessoas que agiram de determinadas maneiras para que se viabilizasse, traz perguntas e respostas, exemplos de pessoas anônimas e pessoas famosas do mundo inteiro, e traz nas perguntas e respostas, são perguntas que as pessoas me fizeram ao longo da vida. Não é baseada apenas na minha experiência, que eu passei muitas adversidades, riscos enormes, mas eu aprendi com as experiências das outras pessoas. É um livro bem interessante, está chamando muito a atenção, porque ele é motivacional, estratégico, ensina a pessoa a agir como ela deve agir na sua própria mente, para controlar a sua mente em situações adversas, para que possa vencer. E, sobretudo, André, embora está sendo pela editora secular, a maior editora do Brasil, que é a editora Sextante, ele fala de maneira objetiva da minha fé em Jesus Cristo. Não, e eu acho fantástica essa questão de aprender com o erro dos outros. É assim que eu pessoalmente separo a inteligência de sabedoria. Inteligente é o cara que aprende com os próprios erros. Sábio é o cara que aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar para aprender alguma coisa. Então é muito bom a gente ter esse tipo de exemplo aqui. Deixa eu entrar um pouco no nosso debate. Olha, você durante o programa pode participar conosco. Aqui na tela vão aparecer os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Claro que a gente vai falar sobre muitas coisas hoje, tem a ver com o dia a dia, o tipo, a maneira da mensagem, os artifícios às vezes que se usam. Muitas pessoas que começam a já ficarem um pouco também incomodados num culto, e eu já uma vez falei com um profissional de retórica, existem pessoas que ensinam os outros a fazer discurso. Ele falou, André, quando um cara quer tomar conta e botar a plateia, vamos dizer assim, os indivíduos que estão ouvindo ele na mão, ele começa com alguns tipos ele chama, não é nem jogral a palavra que ele usa, mas ele usa algumas temáticas, por exemplo, fica em pé, sente, fala com o irmão do seu lado, abrace ele. Ele faz alguns exercícios antes de começar a mensagem para ver se o povo está com ele, e é muito interessante isso, porque tem um lado da mensagem, mas tem um lado também de você envolver a pessoa do modo que você apresenta as coisas. Mas antes até de eu falar nisso, hoje se tem muito a prática de quebra-gelo. Isso não é só em mensagem, é em qualquer local. Você vai numa palestra, às vezes até questões de, enfim, eu estava vendo um dia desse uma questão do presidente americano dando uma palestra lá no Congresso, uma coisa que ele faz anualmente, ele sempre começa com piadas, meio que para quebrar gelo. E hoje nós temos crescente essa questão de stand-up comedy, da comédia, do humor, e isso de fato tem ganhado muito alguns púlpitos, e eu acho muito interessante, sou um cara que gosta muito de comédia. E hoje nós temos pastores que são muito voltados à questão humorística. Por exemplo, o pastor Cláudio Duarte, que eu acho fenomenal. Ele apresenta a mensagem, a palavra, de uma maneira que você ri do começo ao fim. Só que muitas pessoas não gostam. Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês do uso exacerbado, às vezes, do humor no púlpito para se passar uma mensagem. É cabível? André, não é? Depende do público. Como é que vocês entendem isso? Jesus, ele usava o humor. Quando, por exemplo, Bartimeu clama ali por socorro, Jesus olha para ele e diz assim, o que tu queres que eu te faça? Está na cara, né? Ele era cego, ele simplesmente disse, eu quero ver. Eu acho que é válido, desde que você não ultrapasse uma linha tênue, em que você tem que caminhar. Você não pode ultrapassar aquela linha, aproximar o público de você, ou se aproximar do público é válido. Uma ilustração, Jesus usou muitas parábolas para dizer o que ele gostaria de dizer. Parábolas que fazia com que o povo entendesse exatamente aquilo que ele queria. Mas até que ponto o cara sai leve do culto por uma boa mensagem que ele ouviu ou de tanto rir? Porque a gente tem isso também. Quando a gente ri tanto, esse é o perigo. A gente sai da igreja assim, nossa, me tirou um peso. Mas foi espírito ou é porque eu ri muito, pastor Flávio? Eu tenho algum distanciamento desse tipo de pregação por causa da tradição reformada que eu abracei, aonde na tradição reformada a pregação da palavra é o ápice do culto.
e ela deve ser feita com reverência. Não estou dizendo que esse caso, a pessoa que assim age é irreverente, longe disso. Mas a pregação está centrada na palavra. E, preferencialmente, a pregação expositiva, que é aquela que não dá muitas margens, não dá muita margem para esse tipo de comportamento, que é você sair do texto e levar, às vezes, a pregação para um outro lado totalmente diferente. Porque, querendo ou não, amados, a gente sabe que, por muitas vezes, o pregador ele abre a Bíblia e lê só como pretexto. Ele lê e vai sair a falar uma outra coisa que não tem nada a ver, vai colocar as suas opiniões, os seus valores, vai falar de si mesmo, da sua igreja e pouco da palavra. Na pregação expositiva, isso não é quase que possível de ser feito. Por quê? Porque amarra o pregador ao texto, é você expor o texto bíblico. Dificilmente você vai ver um pregador pentecostal pregar expositivamente, porque o pregador pentecostal ele gosta disso, gosta dessas saídas pela tangente, né? E outra característica do pregador pentecostal você pode observar que ele gosta muito de pregar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento são 2/3 da Bíblia, né? Um pedaço enorme da Bíblia, e assim, muito que são fatos históricos, são narrativas históricas, então que dá margem para ele sair conjecturando, né? Então o sujeito vai falar daquele cacho de uva que 2 homens precisavam carregar e diz: irmãos, tinham uvas verdes, uvas negras, uvas vermelhas. O texto não fala nada disso. Aleluia, tá rolando na igreja. Não, todo mundo está dando aleluia. Eu já estou... Glória a Deus! Tinham uvas doces, tinham uvas que... O texto não está falando nada disso. Mas o sujeito viaja na maionese. Por quê? Então ele gosta do Velho Testamento. O Novo já não permite muito isso. Normalmente, pregador motivacional, pregador de congresso, pregador de vigília, observe as pregações de vigília, são pregações no Velho Testamento, porque dá margem a trazer aquela emoção exacerbada nas pessoas. Por exemplo, de vigília, romantiza. Isso, você romantiza e às vezes não espiritualiza muito, né? Porque você começa a levar para outros lados. Perfeito. E que dá margem a isso aí, a piadas, a expressões e tudo mais que você ainda vai abordar aqui durante o programa. Eu vou falar um pouco sobre a questão da pregação expositiva, até pouco, mas eu quero ouvir aqui a opinião dos pastores sobre o uso do humor na mensagem. E eu já fui, já ri, e já aconteceu de algumas vezes eu saí, eu falei, poxa, estou saindo leve. Mas eu pensei, foi de tanto rir, porque eu já fui para teatro também de stand-up e eu saí leve de tanto rir, porque é engraçado. Até que ponto se torna irreverente o humor exacerbado num púlpito? É o que eu falei no começo, se a intenção da pessoa for própria, que ela quer colocar um tema no sermão, ela quer chamar a atenção daquele público ali para ela, a respeito da mensagem, que ela faz graça, e o povo só chama ela por causa daquela graça, daquilo tudo, Deus ele está fora disso. Chama aquele pastor porque ele é engraçado. Porque ele é engraçado, okay. ele vai fazer todo mundo rir. Então, se a função é essa, o Espírito Santo está fora, né? Ele pode ser engraçado, né? Eu estou ganhando muito jovem lá no bairro que eu moro, porque a gente brinca no meio da mensagem. A gente brinca no meio da mensagem. Esse dia, eu pregando sobre o filho pródigo, né? Aí eu falei, quem miou na Bíblia? Aí todo mundo olhou assim, aí eu falei, o filho ele falou, enviar-me-ei, né? Mas enviar-me-ei, ele miou na Bíblia. Mas é aquela brincadeira boa, depois a gente volta, retorna, mas a direção sempre é passando para eles que o alvo é Jesus, que há uma salvação, que Jesus está voltando, né? Então é importante falar isso. Só eu pegar o gancho do pastor aqui, né? Eu vim de uma igreja bem tradicional mesmo. Pensa na igreja que não podia bater palma. Eita, né? Eu vim dessa igreja bem tradicional, eu aprendi muito. Hoje eu tenho um lado pentecostal, né? Eu vou me defender aqui porque eu vou pregar numa vigília agora sexta-feira no Daniel Malafaia. Né? Não, mas então, eu sou pentecostal inteiro. Eu sou pentecostal, mas eu gosto dessa raiz aí e vivo nessa raiz e ensino à igreja essa raiz da palavra de Deus, né? De ter uma pregação temática, uma pregação que ensina, uma pregação que leva o povo
a Deus, a Cristo. Não, eu saio do culto e dei glória a Deus, aleluia, mas o que eu aprendi? Isso. Eu acho que o pastor aqui, só pegando um gancho dele, ele tocou num ponto que talvez ele não tenha percebido, que seja a raiz disso tudo. Ele falou em atenção. Nós temos um problema que é um déficit de atenção. Perfeito. Hoje, as pessoas não prestam mais atenção em nada. Por quê? Porque você ouve tantas vozes, absorve tantas informações, e a maioria dela é lixo, que na hora da pregação você não consegue se manter atento. E você precisa disso, precisa de alguém que diga assim, ei, faça assim, porque senão a pessoa se dispersa. E isso não é um fenômeno da igreja, não. Por que que um tempo de aula dura 50 minutos se for pela parte da manhã e 45 à noite? Isso é porque uma pesquisa que foi feita há 100 anos, que uma pessoa conseguia se manter concentrada por 45 ou 50 minutos. Há 100 anos. Hoje, a atenção se mantém por 8 minutos. Observe que na TV, observe um programa de TV. Normalmente ele dura 1 hora, como o nosso aqui, porque é o tempo que você consegue manter as pessoas atentas, mas esse programa é dividido em blocos e de 8 minutos. Observe que esses blocos têm mais ou menos 8 minutos. Quem é do teatro, quem é ator, narra muito esse fato, que ele percebe que às vezes as pessoas, de 10 em 10 minutos, elas entram em stand-by, elas não estão prestando atenção, elas cortam para o comercial, na cabeça delas. Então, é porque durante esse século nós decrescemos, tá, do ponto de vista do aprendizado e da cultura, e isso vem para a igreja. Perfeito. Isso vem para a igreja. Então, você tem que criar estratégias, tem que ter um oba-oba na pregação, que é para manter as pessoas atentas. Porque se você trouxer só a palavra e ela começar a usar o seu cérebro, daqui a pouco ela começa a ficar cansada. Por quê? Porque nós desaprendemos esse processo de nos manter focado num objetivo. E isso influencia. Isso traz essas coisas todas que rodam em torno da pregação. E não só aquilo que falou, não é só a igreja, qualquer outro local, e às vezes é até válido a gente debater isso, e pastores que estão nos assistindo entender que, olha, meu pai ele é muito assim, pregação tem que ter meia hora, porque ele trabalha muito com televisão, então olha, acabou com... Por quê? Porque depois que passa você exaure um pouco o público, a não ser, claro, que o Espírito Santo toque, enfim, a gente sabe que exceções acontecem, mas é bom a gente debater um pouco sobre isso, porque tem muitas pessoas que entendem e usam artifícios, né, para aprender. Por exemplo, a gente pensa que não, mas eu já vi um estudo sobre isso, nos Estados Unidos usam muito isso, apaga um pouco a luz de onde está o público, acende a luz mais forte no púlpito para ter o centro de atenção, bota uma música de fundo, porque às vezes tem barulhos que podem chamar a sua atenção e você... Então, são artifícios também que hoje a gente aprende, parece que naturalmente não sabe porquê, mas são para capturar a atenção da pessoa que está nos assistindo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar um pouco sobre... Eu estava lendo na internet sobre pregação moderna e foi falando um pouco do que o pastor Flávio, o pastor Rubens, mencionou aqui no sentido de... Hoje a pregação moderna, que chamam muito de pregação de autoajuda ou motivacional, ela necessariamente não é expositiva no sentido de apresentar Quando a gente vai para o seminário e tem a exegese, vai estudar tudo, a gente entende que quando a gente vai pregar, a gente tem que primeiro abrir a Bíblia, expor o versículo, do qual nós vamos, né, dali desenvolver uma mensagem. Hoje em dia, eu vejo muito isso nos Estados Unidos também, que tem muito já isso. Nem se lê versículo bíblico no início. Ele já começa com uma história cotidiana. Muito do que se é passado são de histórias que você pode fazer, claro, um relativo, né, um relato bíblico parecido com ele, mas são em cima muito de histórias cotidianas, do dia de hoje. Por exemplo, aqui tem uma capa de Davi e Golias, mas o cara não menciona Davi e Golias, ele menciona uma luta desigual dos dias de hoje. Como é que vocês entendem isso? Se basear em histórias cotidianas ou de pessoas dos dias de hoje. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.